O Cabral, treinador do Tombense, falando após esse jogo. Ô Cabral, a sua análise sobre esse 0-0, o CSA veio ainda poupando alguns jogadores, tem Copa do Brasil no meio de semana. Você acha que o Tombense poderia, você esperava mais da sua equipe na noite de hoje? Boa noite. Boa noite. Acho que a gente iniciou o jogo muito bem, tendo volume, conseguindo atacar bastante, criamos algumas oportunidades. E aí nós tivemos um problema, que foi a perda do Ligeiro. Acho que a equipe perdeu bastante controle de ataque com a saída dele, né? Porque com ele a gente vinha parando a bola na frente, a gente estava conseguindo atacar, o CSA não estava conseguindo nos atacar, a gente estava conseguindo parar a bola na frente, conseguindo criar jogada de profundidade, principalmente até pelo lado direito. Engraçado, atraía por um lado e trocava o corredor, conseguia atacar do lado ali. Então a gente conseguiu criar algumas situações. Depois da perda do Ligeiro, acho que a gente teve um pouco de dificuldade, começou a jogar um jogo um pouco mais vertical, e aí ficou o jogo do CSA também, um jogo mais vertical. E aí ficou um jogo de bate e volta, um jogo sem controle de transição, em que a equipe que acabasse fazendo um gol ia acabar saindo vencedora. Então acho que no fim o resultado foi justo pelo que as equipes apresentaram. Acho que a gente poderia de repente ter feito um pouco mais realmente. No mais, a gente teve um comportamento defensivo muito bom, foi agressivo, botou o pé na bola, foi competitivo. Eu acho que isso é importante, é um ponto, né? É importante, que eu falei para os atletas, é importante se tu não puder ganhar, pelo menos não perder, para a gente estar pontuando. E a gente mantém a campanha igual a do CSA, agora é brigar lá em Erechim para conseguir pontuar contra o Ipiranga. Raul, como você acabou de dizer aí mesmo, sobre o equilíbrio entre as duas equipes, Tombense e CSA seria hoje um jogo, uma vitória de 6 pontos. Infelizmente a vitória não veio, mas é aquilo, não perdeu pontos. Como você vê agora a preparação para esse jogo fora de casa agora contra o Ipiranga? Que agora você tem uma semana para trabalhar a equipe e trabalhar ela agora já 2 partidas sem derrota. Não, felizmente agora a gente vai ter a semana cheia de trabalho, né? A gente fez uma viagem muito longa para Londrina. Nós retornamos ao trabalho na quarta-feira, a gente chegou aqui terça-feira à tarde. Então foi bem cansativo, né, a nossa viagem para Londrina, então acabou que o processo de recuperação dos atletas foi mais lento, porque foi um jogo pesado lá também e uma viagem muito desgastante. Tivemos quinta e sexta para preparar a equipe realmente para essa partida. Agora a gente vai ter uma semana cheia para que a gente consiga fazer uma preparação adequada, para que a gente consiga buscar um resultado melhor lá em Erechim. Cabral, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estreia do Kaique, né? Chegou muito acionado, principalmente no primeiro tempo, e a opção também pelo Ingro hoje no banco, começando com Pedro Oliveira. Sobre o Kaique, ele é um atleta que eu já conheço há bastante tempo, eu já havia trabalhado com ele. A gente teve um problema com o Dudu, que o Dudu teve que fazer uma cirurgia, né? E aí essa cirurgia o Dudu deve ficar em torno de 45, 2 meses fora, e aí a gente estava somente com uma opção, que era o Tarcísio, ou uma improvisação, como a gente fez no jogo passado com o Júlio. Então a gente sabia que não era adequado, dentro dos objetivos do clube na competição, ficar jogando com jogadores improvisados é meio complicado, pode gerar um problema durante a competição. Teve essa possibilidade de negócio. Acho que o Kaique é um jogador que atende bem, é um jogador que é forte, é rápido, é competitivo, como ele demonstrou dentro do jogo, defende muito bem, teve boas ações de ataque. Vinha algum período parado, ele jogou o Campeonato Carioca pela Portuguesa, mas acho que estava uns 40 dias em casa, então a gente procurou fazer um trabalho na semana passada adequado. Essa semana a gente conseguiu controlar a carga, ele até conseguiu terminar o jogo. Ele é um jogador que fisicamente tem boas valências, conseguiu sustentar bem, né, mas ainda a gente sabe que falta ritmo, entrosamento com os demais. Somente fez 2 ou 3 treinamentos junto com o grupo. Sobre a opção do Oliveira em relação ao Ingro, foi uma circunstância de jogo. A gente havia estudado nos jogos anteriores, né, essa situação do Ingro jogando junto com o Oliveira, só o Ingro ou só o Oliveira, para a gente visualizar como é que ficava um pouco melhor. Lá em Londrina ficou interessante a entrada do Oliveira por dentro, que ele é um jogador com um pouco mais de controle de espaço. Quando tem menos espaço por dentro, ele é um jogador que tem uma facilidade de controle técnico um pouco melhor. O Ingro é um jogador mais de força e velocidade, né, que também consegue jogar entre linhas, mas com menos valências que o Oliveira. Então foi muito prudente em relação a isso. Acho que o Oliveira fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo acho que o nível físico começou a cair um pouquinho, a gente procurou trocar. No todo eu vejo que a gente fez uma partida muito competitiva, faltou um pouco mais de repente de dinâmica ofensiva, de repente uma circulação de bola um pouco melhor, para que a gente conseguisse acelerar o jogo e conseguir criar mais oportunidades, principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom.
Tá certo? Só para terminar aqui, Raul, o Tombense sempre tem viagens longas, né? Não tem uma viagem curta para o Tombense. Como é que tá essa programação, já pensando no Ipiranga, lá em Erechim, interior do Rio Grande do Sul, enfim, como é que tá essa semana? Você falou semana cheia de trabalho, mas que dia que vai ser a viagem, só para como é que tá essa programação do Tombense? A gente vai conseguir treinar de segunda a quinta-feira, né? Então já ganha pelo menos 2 treinamentos a mais. A gente deve viajar na quinta-feira à noite, e aí chega lá em Chapecó na sexta-feira depois do almoço. Devemos dormir em Chapecó, treinar em Chapecó no sábado pela manhã e depois ir para Erechim, que é próximo, com 1h30, para que a gente faça essa quebra de viagem, né? Porque querendo ou não, é uma viagem muito longa e desgastante, para que a gente tenha um processo de recuperação adequado para os atletas também dessa viagem, para que no domingo eles estejam bem aptos para a gente conseguir fazer um bom resultado. Perfeito. Tá aí, conversamos com o Raul Cabral.